Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Fernando e é um privilégio e um prazer muito grande de compartilhar com os irmãos a nossa revista da EBD, né? Que chama-se Espírito Santo e Você. Alguns temas já foram colocados diante dos irmãos. Caso você não teve o privilégio de assistir, entra em nossa página no YouTube e na playlist você vai ver os temas da EBD. O Daniel já deu a lição 2, os símbolos do Espírito Santo. O pastor Everson, na 3, o Espírito Santo e as Escrituras. O Timóteo falou sobre a criação até o nascimento de Jesus. E a 5ª lição com o pastor Everson, do nascimento de Jesus até o Pentecoste. E hoje eu vou falar com os irmãos, compartilhar a lição 6. Abra lá na lição 6, página 32, o Espírito Santo depois do Pentecoste. Eu queria começar a introduzir com os irmãos que eu creio que Deus ele mudou de endereço, né? Eu vou colocar diante dos irmãos esse meu pensamento. Se você olhar o Antigo Testamento, Deus a impressão que dava é que Deus ele tinha um lugar onde ele morava, onde ele ficava, onde ele estava. E todos os profetas, o Davi, o salmista, lá no Salmo 115:3, fala: no céu está o nosso Deus, faz tudo que lhe agrada, né? No Salmo 51:11 diz assim: nem me tires o teu espírito. Então a percepção do homem do Antigo Testamento em relação a Deus é que ele não estava presente, ele não estava ali entre eles, mas sim em algum lugar. Basta ver Moisés, né? Quando teve a missão Deus deu a missão a ele de buscar o povo na terra do Egito, né? Da escravidão de Faraó. Moisés perguntou: mas o que eu vou falar? Eu vou em nome de quem? Deus fala assim: você vai em nome de Eu Sou. Então, mais uma vez, a intenção de que Deus não iria. Ele ia em nome de Deus, mas Deus não estaria ali no momento. E aí a gente vê que Deus vinha até nós. Deus não estava entre nós, nem nós. Já quando Jesus nasceu, aí vem o outro endereço de Deus, né? Podemos chamar assim, de que Deus estava entre nós. Jesus deixou claro todo o seu ministério de que ele era Deus. Você vê lá em João 10:30, ele fala assim: eu e o Pai somos um, né? Quando em Marcos 2:7 ele fala assim: quando os amigos, né, do paralítico descem ele sob uma fenda no meio de uma casa, né? Estão todos ali para que Jesus curasse aquele paralítico. A primeira coisa que Jesus fala é: perdoados estão os seus pecados. Os escribas ali no momento ficaram escandalizados, porque só quem perdoava era Deus. Então essa posição de que Jesus tomava diante ali dos judeus e dos discípulos era dizer que Deus estava entre eles. Aí chegamos aonde eu queria, que era Atos 2, do 1 ao 4. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, né? Em Atos 2, né? Do versículo 1 ao 4. O dia de Pentecoste, na verdade, era uma festa para os judeus, né? Era a festa da colheita. Esse dia ele era comemorado 7 sábados após a Páscoa. Então, 7 sábados após a Páscoa, davam 49 dias, no próximo dia seria o dia de Pentecoste, o dia da colheita. E a palavra Pentecoste, por isso que a palavra Pentecoste ela é 50º, porque dava em 50 dias. Então Pentecoste, na verdade, era uma das 3 festas do judeu, né? Era a Páscoa, o Tabernáculo e Pentecoste, que era o dia da colheita. Mas vamos lá, no dia, ao cumprir-se, olha lá, Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu todos a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou um sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Meus irmãos, os discípulos estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes, porque até mesmo era uma ordem de Jesus.
Se você voltar um pouquinho rapidinho aqui no capítulo 1, no versículo 4, e comendo-os com eles, determinou-lhes que se não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Então a gente vê aqui no dia de Pentecostes que o Espírito Santo desceu sobre eles. Então é o ponto onde vamos chegar. Deus em nós. Aqui começou a igreja de Jesus. Deus em nós. Na verdade, meu irmão, o amor de Deus, o plano de Deus nunca foi vir nos visitar, estar entre nós, mas sim estar em nós. Uma vez eu ouvi um pregador, pregando, claro, o pregador pregando, ele chegou e falou assim: quando nós chegarmos no céu, muitas pessoas pensam em perguntar para os discípulos como é que era estar com Jesus e viver ao lado de Jesus. E aí os discípulos vão perguntar para vocês assim: como é que é viver com Jesus dentro de você? Essa é a verdade. E nós temos essa oportunidade. É a nova igreja de Cristo. Nós somos a noiva, a igreja de Cristo. Vivemos, Jesus vive dentro de nós. Isso é uma bênção. Só que essa vivência, ela dá uma mudança na nossa vida. Na nossa vida como homem único, e como homem que eu digo homem e mulher, e como igreja. E a partir desse momento, tudo mudou. Então nós vamos ver alguns resultados desse dia, que na verdade podemos se dizer que é um dia crucial na vida do homem, na humanidade, É como se fosse assim, a menina faz 15 anos, é o dia do aniversário de 15 anos, então alguns momentos, então eu chamo o dia de Pentecostes como um dia crucial, é um dia de grande alegria, tanto para Deus como para os homens, porque foi onde nós recebemos Cristo na nossa vida e podemos caminhar com Ele. E isso traz um resultado, uma mudança na nossa vida. E se você vê aí acompanhando, nós nos tornamos o primeiro item, um novo homem. Esse novo homem, se você abrir lá em 2 Coríntios, por que novo homem? Abre lá em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17 diz assim: E se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram novas. Meus irmãos, a palavra novo, ela não é novo, não é usado, é diferente, é recente. Quando o homem recebe a Cristo, ele muda. Você já teve a oportunidade de olhar para uma pessoa do passado que você conhece e não tinha um compromisso com Cristo, e faz um tempo que você não vê, de repente você vê a pessoa na rua, às vezes você não precisa nem falar com a pessoa, o modo em que a pessoa se comporta, vamos se dizer assim, a embalagem, a embalagem que ela se apresenta é diferente, é coisa nova, é uma sensação muito legal. E nós temos essa sensação quando nós aceitamos a Jesus, nós viramos nova criatura. O segundo item aí, depois que você recebeu na verdade, você tem coragem. Qual que é a coragem? Se você abrir lá em Atos 2, pega a sua Bíblia aí, eu vou colocar alguns textos aí para os irmãos, compartilharmos aí, desfrutarmos dessa bênção do Senhor. Atos 2, só um parênteses, domingo passado nós tivemos aí na igreja, domingo, o DIP, dia da perseguição à igreja, relembrar os irmãos que como é bom, nós temos um canal, divulgarmos o Evangelho, nós até aprendemos, a nossa igreja, a nossa comunidade aprendeu a lidar com isso, e é muito bom, eu fico muito feliz, que Deus tem nos dado essa oportunidade. Não só oramos aquele domingo, mas vamos continuar orando por esses irmãos que estão perseguindo, é dia da igreja perseguida, DIP, lembre disso, tá? Fez-se 7 semanas, mas não vamos esquecer não, tá? Então vamos lá, Atos 2,36, tá? Abra lá em Atos 2,36. Aqui é o seguinte, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele faz um discurso. É aquele mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, que se escondeu, se entristeceu. É esse Pedro que faz um discurso cheio do Espírito Santo. Olha a coragem desse homem, olha como esse homem mudou. E ele vem aqui no final do discurso assim, e ele diz assim,
Atos 2,36, ele fala assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Maravilha, né? Você vê como quando nós recebemos o Espírito Santo, nós temos coragem para falar do Evangelho, para evangelizar. Aconteceu uma situação comigo uma vez, não faz muito tempo. Eu gosto de passear de moto, tal, e eu estava com a minha esposa e estava com um grupo grande de motociclistas, né? Era um domingo e eu não estava acostumado a andar de moto. Nós fomos até o interior, na volta descemos por uma serra, ali para o litoral norte, e eu estava já muito cansado. E nós paramos num lugar lá em Salesópolis, chama-se Rancho das Motos. E quando eu cheguei lá, nesse lugar, Rancho das Motos, eu estava muito cansado. Era um calor, a gente usa aquelas roupas e tal, e lugar agradável, né? Tinha um almoço lá, bastante natureza, bem um rancho mesmo, né? E eu peguei um pratinho feito lá, comecei a comer e tal, e comecei a pensar, né? Como é bom, né? Eu vou evangelizar, vou dar uma palavra para essas pessoas aqui. Eu vou dizer que a nossa vida, a gente tem momentos que a gente está muito cansado. E existe um rancho para a nossa vida, que é o rancho chamado Jesus, onde você pode parar, colocar diante dele o seu cansaço e tal. Só que, meus irmãos, eu vou confessar para os irmãos que eu não falei. E eu saí de lá, compartilhei com a minha esposa, que eu fiquei muito chateado, muito triste, que Deus tinha dado uma palavra e eu não falei. E muitas vezes falta-nos coragem. Isso nós conseguimos com oração, nos enchendo do Espírito. Essa coragem não é coragem, tem pessoas mais tímidas, tem pessoas, né, mais ousadas, mas era uma palavra que eu já tinha recebido. E você vê a atitude de Pedro, como mudou. E quando você recebe o Espírito Santo, você muda. Você tem coragem. No item 3, vemos aqui a nova capacitação. É a nova visão do Espírito Santo, da inteligência, sabedoria para nós. Abre lá, vai mais para frente aí na Bíblia, Atos 4,13. Olha só o que eles falaram aqui em Atos 4,13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Olha que bênção, meus irmãos. O Espírito Santo, ele nos dá sabedoria. Ele nos capacita na nossa vida para lidar com situações. Então, você pode ver que uma pessoa mais simples, ela pode falar de Jesus para uma pessoa culta, um juiz, um médico, né, um professor, porque é uma capacitação diferenciada, né? Como se diz, é uma abertura de visão do mundo diferenciado, e que você só consegue absorver isso quando você está com o Espírito Santo. A revelação que o Espírito Santo lhe dá em relação às coisas do mundo, nenhuma faculdade, Harvard, que seja, nada vai chegar perto, meu irmão, porque você tem uma visão diferente. E essa capacitação que o Espírito Santo vai te dar. As pessoas vão olhar para você, nossa, como aquela pessoa está diferente, ela tem uma percepção da vida, em lidar com as coisas, as decisões que ela toma, nossa, são tão simples, mas tão exatas. O Espírito Santo, assim como eles até viram aqui, que eles não se inscreviam e eram incultos. Então, meus irmãos, é uma bênção. Você vê no outro item a compreensão. O Espírito Santo nos dá a compreensão. O que é a compreensão? A interpretação da palavra, né? Às vezes você pode estar pregando o Evangelho para uma pessoa, mas a pessoa às vezes não entende, não aceita. Por quê? Muitas vezes é o Espírito Santo, ou a maioria das vezes é o Espírito Santo que interpreta. É coisa de Deus. Se não cair sobre a pessoa, o Espírito Santo, ela não vai entender. E aí sabe quem tem que fazer? Orar pela vida dela, para que o Espírito Santo mova sobre ela uma compreensão, que ela possa se converter, ser uma nova pessoa, ser capacitada para poder ter coragem, capacitada para poder entender o mundo, as coisas que vivem ao seu redor.
E essa compreensão. Interessante que João 16, 13 e 14 diz que o Espírito Santo ele interpreta as Escrituras. Esse entendimento que nós recebemos muitas vezes, de nós lermos e entendemos o que está escrito, é a interpretação do Espírito. E detalhe que até em Romanos 26 diz que o Espírito Santo ele traduz a sua oração para Deus. Ele traduz, às vezes nós queremos falar algo para Deus em que no nosso coração não está, e o Espírito Santo faz com que Deus entenda. Olha que bênção, olha essa compreensão que o Espírito Santo age na nossa vida, com oração, com conhecimento da palavra, comunhão, compreensão, conversa com as pessoas, lidar dentro da igreja, fora dela, no seu trabalho. Isso é uma bênção. E com tudo isso, meus irmãos, vem a nova mensagem. A nova mensagem que no quinto item aí dos resultados do Espírito Santo é a coragem. Olha lá em Romanos 1,16, abre Romanos 1,16. Romanos 1,16. Romanos 1,16. Paulo diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, a todos. A mensagem é para todos, e não se envergonhe, meu irmão. Uma vez eu não me esqueço um episódio que aconteceu comigo. Eu estava trabalhando aqui na loja, na época era aqui na rua Jundiaí, muitos irmãos lembram, e eu não tinha me convertido. Eu tinha vindo para a igreja com meu pai, minha mãe, tinha minha irmã Fabrício, meu irmão Felipe, mas eu tive um namoro assim com a igreja, com os irmãos, com as coisas da igreja e tal, né? Mas depois eu fui viver um pouco minha vida, né? Como muitos de nós fazemos, né? Deixa eu viver um pouco minha vida, deixa eu tentar ser feliz. E eu estava no balcão da loja e chegou um cliente e falou para mim assim: e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu não conhecia o cliente, eu comecei a conversar com ele, ele começou a falar de Jesus. E eu conhecia um pouco da palavra, vivia num lar crente, evangélico. Eu morei em seminário, CT7 com meu pai, Palavra da Vida, 2 anos, entendeu? Meu ambiente era evangélico. Meus amigos, muitos eram evangélicos, parentes, tudo. E aquele rapaz virou para mim e falou assim: ô Landão, como é que tá a sua vida? Aí eu falei: como assim, como é que tá a sua vida? Não, como é que você tem tratado a sua vida? Você cuida da sua vida? Ele perguntou isso para mim. Eu falei: eu não tô te entendendo, como assim? Aí ele falou assim: imagine se você tivesse uma Ferrari, que é um carro que, né, aparentemente é um carro esportivo, caro, todo mundo acha bonito, chama atenção e tal. Eu pensei. Aí ele falou assim: como é que você ia tratar essa Ferrari? Você ia deixar ela suja, você ia dar uma volta com ela, pegar uma chuva, um barro, você ia chegar em casa, ia deixar ela jogada lá, pegando poeira, lama, tudo. Ou você ia lavar, ia levar num lava-rápido, ou você mesmo ia lavar, aspirar, passar pretinho, como é que você ia fazer? Aí eu pensei comigo: nossa, se eu tivesse ia deixar ela aquele vermelho, né, ia deixar polido, era o tempo todo. Aí ele falou: se você trocaria a sua vida por uma Ferrari? Foi a pergunta que ele me fez. Ele não falou ele não abriu muito a Bíblia, ele era um cara que podia ser o inculto, né? Mas ele estava me dizendo a nova mensagem, a mensagem que Cristo. E ele disse para mim assim: e como é que você tem tratado a sua vida? E de muitas mensagens que eu lembro, até hoje eu lembro disso. Então, meus irmãos, nós devemos não ter vergonha de falar do Evangelho, porque só assim, eu garanto que você que está me assistindo, que é crente, como é que chegou a palavra até você? Alguém falou para você, ou você dormiu, sonhou, acordou, falou: nossa, que bacana. Não, a palavra chegou até você através de alguém. Por isso que nós devemos dizer essa nova mensagem, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Amém, meus irmãos? E aí nós vimos que a transformação que nos teve como homem, o Pentecostes fez uma transformação grande na vida dos discípulos. Eles se transformaram para tudo isso. A nova mensagem foi que eles trouxeram isso para a vida deles. Deus estava com eles. E aí começa-se o início da igreja. A igreja do Pentecostes. Nós vamos ver alguns pontos aqui muito interessantes sobre isso. Porque
eu e você, juntos com Cristo, formamos a igreja de Cristo. É interessante que nós somos a igreja. Eu estou aqui numa sala, né, da nossa igreja e temos o templo aqui do lado. Mas eu pergunto para você, um dia se você chegasse no domingo aqui, tivesse só você e a igreja estava lá na praia, louvando a Deus, você ia ficar aqui porque aqui é a igreja de Cristo ou a igreja de Cristo estava lá na praia? É isso, meu irmão. Nós somos a igreja. O que nós fazemos aqui no nosso templo é para melhorar aqueles que nos visitam. Quando a pessoa chega na sua casa, você quer, né, deixar a casa limpa, o banheiro limpo, a louça lavada, é o que nós fazemos aqui. Uma vez eu encontrei com o irmão, aí compartilhando comigo, o irmão falou assim, irmão, eu vou na igreja de qualquer jeito, cara, eu tô lá há mais de 20 anos. E eu conversando com ele, pô, a gente tá lá um tempão, tudo que eu faço não é para mim. Para mim, se tivesse uma tenda lá, eu tava lá. Mas a gente faz esse novo cenário, né, durante e pós-pandemia, ou dizemos assim, quase pós-pandemia que nós temos aqui, não é para nós. Isso é para engrandecer o nome do Senhor. E aí o que acontece? No Pentecoste, a igreja trouxe algumas características, somando e acrescentando coisas, que nós vamos até caminhar paralelo ao que nós vivemos hoje. Por exemplo, a igreja começou a reunir pessoas lá. Veja aí no Atos 2, do 5 ao 11. Olha aí, Atos 2, abre sua Bíblia de novo aí. Vamos folhear aí essa bênção, né? Atos 2, meu irmão, desculpa. Atos 2, do 5. Que ele reuniu pessoas, do 5, Atos 2, versículos 5 a 11. Ora, estavam ali habitando em Jerusalém no dia do Pentecoste, hein? Judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, alamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Paniflínia, do Egito e das regiões Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Meus irmãos, é interessante que ali estavam pessoas de tudo quanto é tipo de jeito, de localidade, de natureza diferente, língua. Meus irmãos, é o que nós somos igreja. Aqui, a estrutura da igreja começou a se formar. Nós somos o que? Nós reunimos pessoas. Eu, você, talvez temos trabalhos diferentes, até maneiras de pensar. O que só nós não temos é maneira de pensar em relação à Bíblia. Mas quantos de nós temos maneiras de pensar diferentes, às vezes de agir com coisas corriqueiras do dia a dia? Isso é normal, mas somos pessoas diferentes. E como quando chegamos aqui, nos identificamos. É o que acontecia lá. Eu olho para você e falo, paz do Senhor, meu irmão, eu identifico você já na entrada. Quando fala paz do Senhor, meu irmão, a identificação de que nós estamos aqui por Cristo. Vamos nos reunir. Eu digo que a igreja é um lugar em que nós vamos porque nós somos parte dela. De repente a pessoa fala assim, aquele fulano é da sua igreja. De repente fala, não, ele vai na minha igreja. Aquele não, aquele é da minha igreja. Então nós nos reunimos aqui, nos identificamos, apesar de sermos diferentes. E a igreja ela começou a tomar essa forma, né? Você vê no ponto 2 aqui, ele deu a mensagem. Olha lá em Mateus 10, 19. A igreja ela nos dá mensagens, meus irmãos. Vamos ler lá que você vai ver a riqueza que é esse versículo. Mateus 10, 19. Você achou aí? Olha lá, Mateus 10, 19. Diz assim: e quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vós será concedido o que haveis de dizer.
Glória a Deus, essa é a nova mensagem, a coragem que temos, mandamos a nova mensagem às pessoas e Deus nos dá capacidade. E eu fico pensando aqui comigo, não sei se você tem, quantos anos você tem de igreja, né? Mas eu posso falar por mim mesmo, quantas mensagens absorvidas todos esses anos que eu estou aqui dentro da igreja. Quantas vezes Deus falou comigo, quantas vezes eu fui lá na frente, quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu me alegrei por causa da mensagem que Deus fala conosco. Pensa aí, vê se você consegue somar todos esses anos que você está, que sejam um ano ou meses, o quanto Deus tem falado com a sua vida. E aqui a igreja é assim, ela começa a ganhar uma estrutura, ela reúne as pessoas, ela dá mensagem. Outra questão da igreja, quando começou no início da igreja, ela convence a gente do pecado. Atos 2:37. Atos 2, olha lá, Atos 2:37. Diz aqui, ó, depois do discurso de Pedro, aí diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Que bênção, né? Que bênção! A obra do Espírito Santo foi feita naquele momento e eles entenderam o pecado. E agora eles perguntam: o que faremos? A vontade de querer, né? Eu me lembro uma vez que um irmão ligou para mim e disse assim, né? Há pouco tempo atrás, nesse período de pandemia, ele falou assim para mim: ô Nandão, eu tô com um amigo meu aqui, inclusive é um amigo nosso em comum, e eu tenho acompanhado ele, né, no Evangelho, dou algumas orientações. Ele não é crente, né, esse rapaz, mas ele está pregando o evangelho para esse rapaz. Aí ele virou para mim e falou assim: eu vou estar viajando, tem como ele quer ir na igreja. Eu falei: nossa, que bom sinal, né? É um ótimo sinal, porque esse rapaz, ele não falava para, tipo, você tem que vir à minha igreja. Não, ele pregava o evangelho para esse rapaz, para esse homem, né? E aí é interessante que eu falei: sim, domingo agora eu posso levá-lo. Era um amigo em comum e ele sabia, esse homem também é conhecido meu, e ele sabia que eu era crente também. Algumas vezes tive a oportunidade de compartilhar um pouco da palavra de Deus com ele. E aí tudo bem, durante a semana, essa semana em que ele estava para vir à igreja, eu disse para ele assim: pô, o fulano falou para mim, para eu acompanhar você à igreja e tal, então, só que eu não sei se eu vou conseguir esse domingo. Aí sabe o que esse homem virou para mim e falou? Veja bem, eu não vou lá ver você, eu vou lá para ver a Deus. Na ingenuidade dele, né? Naquela ganância, naquela ansiedade de que foi passado esse discurso de Pedro a ele, ele falou assim: eu não vou lá ver você, eu vou lá ver a Deus. Aí eu passei o endereço para ele, mas, foi muito legal. Então, você vê como é que o Espírito Santo convence a gente do pecado, né? Eu estava falando da questão da gente evangelizar, porque o cara chegou na loja e deu aquela mensagem simples. O meu pai chegou nessa igreja aqui, pequena ainda, que o pastor Walter pregava aqui. Sabe por que ele chegou aqui? Porque uma senhora passou por ele na rua e falou assim: Deus te ama. E meu pai não suportava crente, igreja, nada. Uma senhora passou por ele e falou assim: Deus te ama. Você acredita? Olha que bênção, meus irmãos. Então, e aí ele veio aqui e aceitou a Jesus, numa pregação do pastor Walter. Então, essa igreja, ela nos convence, né? Esse novo posicionamento, esse início da igreja nos convence do pecado. E é isso que devemos pregar aqui dentro, que o homem é pecador, que ele precisa de Cristo para se salvar. E aí veio o quarto item, que ela formou uma nova comunidade, né? Olha lá, Atos 42, meus irmãos, eu estou folheando aqui, tá? Porque, né, a gente estuda para folhear mesmo, tá? Para você poder... Atos 42, não, ele formou uma nova comunidade, Atos 2:42, meus irmãos, olha lá, vai em Atos 2:42, a gente tem que folhear mesmo. Olha aqui, ó, Atos 2:42.
E diz assim, eu vou ler até o 47, tá? Que é uma bênção esse trecho aqui da palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham algo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiram o pão da casa em casa e tomavam as suas refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor o dia a dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos, que bênção a igreja, né? Que bênção ler isso e saber que Deus começou a formar a igreja com essas características de você poder compartilhar o que é teu. Quando nós pedimos alguma oferta, o dízimo, é para manter os custos e as obras que estão sendo colocadas aqui diante de nós, para as pessoas, como eu disse há pouco tempo atrás na aula, isso não é para nós. Nós, com tenda aqui, na grama nós estamos aqui. Isso é para nós recebermos, porque Deus nos fez uma comunidade, como igreja, e a igreja somos nós, pessoas. Interessante que quando eu olhava para esse texto aqui, eu pensava, nossa, hoje em dia não existe mais igreja assim. Eu pensava assim, né? Porque, nossa, que igreja, nós vivemos ruim. Meus irmãos, sabe por que eu pensava assim? Porque eu não me envolvia. Eu não me envolvia com a igreja. Eu não tinha uma intimidade com a igreja. A intimidade com a igreja envolvia nos projetos, nas missões, nas ofertas, no tempo. Eu não me envolvia. Eu achava que a igreja de Atos era a igreja top. E quando você começar a se envolver com a sua igreja, você vai ver que a igreja do Senhor continua a mesma. Irmãos estão ofertando, estão dividindo os seus bens, o seu tempo, muitas vezes a sua alegria, porque quando nós sabemos de algum irmão que tropeçou, nós nos entristecemos, ficamos tristes. A igreja é isso. E nesse meio todo nós crescemos, como diz aqui, ó, enquanto isso ele acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Glória a Deus. A estrutura da igreja sendo formada, vimos aí, ó, que temos aqui, a igreja reuniu pessoas, nos reuniu de tudo quanto é tipo de pessoa, de pensamento, nos dá uma nova mensagem. Quantas mensagens nós recebemos aqui na nossa igreja, nos forma como comunidade. E agora, no último item da formação da igreja, ela fortalece e faz crescer. Então, como vimos aqui, Atos 2, 47, ele diz assim, enquanto isso ele acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então ele fortalece a igreja como um todo e ainda ele faz crescer a igreja. Tudo lhes era comum, né? Isso é uma maravilha, né, irmão? E eu vejo a igreja de Cristo assim, eu vejo isso na minha igreja, viu? Eu vejo isso na minha igreja, eu acho uma bênção. Como muitos de nós estamos muitos anos aqui, ou você que está pouco, como é bom estarmos reunidos, né? Por mais que a gente agora não tenha o presencial, estamos aqui online, mas é uma bênção, né? A gente sente falta. Às vezes a gente vê no domingo aqui, pô, legal, foi bênção, mas como a gente sente falta daquele louvorzão, né, Paulo? Daquela, né? Aquele calor humano, né? Aquelas vozes, quando o som parava e todo mundo fazia só as vozes, meu, é uma bênção. E isso é a igreja, meu irmão. Isso é a igreja. E agora a gente vai ver algumas áreas, uma igreja desenvolvida. É o que aconteceu naquela época, né? Nós vemos hoje também. Por exemplo, uma igreja desenvolvida, ela levanta líderes, uma boa liderança. Eu pensei em liderança, né? Interessante que aqui na nossa igreja nós temos a votação bienal, né? A cada 2 anos. E aí você vem aqui na assembleia, tem os nomes a quem você vai escolher e você vota. Interessante que quando eu voto em algum nome ali, na verdade, aquele nome já tem sido analisado, né? Já faz muito tempo. Eu louvo a vida a Deus pela nossa liderança.
viu? Quero deixar aqui um parênteses, né? Que Deus possa abençoar cada líder, presbítero, diácono, pastor. Vocês são uma bênção na vida da igreja. Nós vemos Pedro ali cheio do Espírito Santo, né? Começou aquela liderança maravilhosa. Vamos ver mais para frente algumas coisas acontecendo nesse desenvolvimento. Mas vocês são uma bênção. E eu sei que a carga colocada em cima de vocês, né, pelo caso de vocês estarem à frente, muitas vezes de algumas decisões, é muito grande. E eu louvo a vida por vocês, às vezes, deixarem o tempo da sua família para estarem aqui em reuniões, em situações, atendendo aí o público. Meu, bênção mesmo na nossa vida. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um. E interessante, meus amados, que a liderança em si, ninguém ganha dinheiro para estar aqui não, porque eles fazem para Deus, é o que nós devemos fazer. Um dia, se eu for líder ou alguém for líder, devemos fazer isso para Deus, entendeu? E no meio dessa decisão, dessa votação, é interessante que nós analisamos cada um deles através do Espírito Santo que há em nós. Assim foi porque você vai lá, o líder cheio do Espírito, aí em Atos 6,3, se você for ler lá em Atos 6,3, na escolha da diaconia, tá assim: mas meus irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Olha aí que bênção. A liderança se formando, a diaconia se formando na primeira igreja. Uma igreja que tem uma estrutura, precisa se desenvolver, precisa ter uma liderança forte. Toda igreja que se dizima talvez é um líder, um pastor, porque vira referência. Nós não seguimos o pastor, mas é uma referência em nossas vidas, os líderes. Então, meus irmãos, como é bom ter uma igreja com liderança, amém? Diácono. Deus abençoe a vida de cada diácono. Essa igreja, olha, eu dei uma volta aqui na hora que eu cheguei, as salas pintadas, a igreja tá um brinco. Parabéns, eu faço parte da Diaconia em Ação, que dou um auxílio para os irmãos, mas a diaconia tem feito um trabalho maravilhoso. Parabéns, Deus abençoe a vida de vocês. E aí é interessante que dentro dessa igreja desenvolvida teve até eleição, igual nós fazemos hoje. Se você vê lá na eleição olha aqui, de Estevão, né, Atos 6, logo seguido do que a gente leu aqui, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão. Olha aí, a igreja que se envolve, se elege, faz as coisas para Cristo, forma essa estrutura, né, que é uma estrutura ao mesmo tempo que tem uma hierarquia democrática, mas cheia do Espírito Santo. Olha que bênção, comunidade cheia do Espírito Santo. Sabedoria, mais um novo item que faz uma igreja se desenvolver, é isso aqui, meus irmãos: palavra, ensinamento. Nossa igreja, ela preza muito isso. E naquele tempo, Atos 6,3, olha lá, cheio de... escolhi entre vocês homens de boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria. Olha aí a liderança. Homens de sabedoria, homens sábios, formados pelo Espírito Santo, o caráter, a maneira em que se comporta ao lado de uma mulher, perante as pessoas na rua, a maneira que se comporta no celular, nas redes sociais, no WhatsApp. Essa é uma igreja que se desenvolve com a liderança que é sábia. Olha aí novamente, crescimento. Atos 9,31 falava que a igreja crescia. Atos 9,31. A igreja, na verdade, tinha por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, crescia em números. Uma igreja forte, meu irmão, cresce em números. É como se fosse dar fruto, né? Quando Jesus, a árvore boa dá fruto. A igreja boa cresce em número e qualidade, como já foi dito muitas vezes. É um grande lago, mas não é raso. Pode ser um lago menor, mas profundo. Homens que se comportam de maneira profunda em relação às coisas de Deus. Isso é uma bênção. E eu vejo isso, viu, meu irmão, na nossa igreja. Eu vejo isso. A nossa igreja é uma bênção. Aí, missão, fazendo a igreja crescer, né? Depois vem despertando a visão, a missão e o amor, compromisso missionário.
Se você for ver aqui, ó, Atos 13, 1:4, você vê aqui, ó, 1:4, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram e Selênio e dali navegaram para Chipre, uma igreja que manda missionários. Quantos missionários nós temos? Você sabe quantos missionários nós temos? Glória a Deus por isso. Você tem participado? Você tem enviado missionários para uma igreja desenvolvida que é o único fundamento da igreja é propagar o evangelho. Temos feito o papel perante a comunidade da Praia Grande da Baixada, mas e as pessoas que precisam, né, de um evangelho mais longe? É uma igreja que envia missionários. Olha aqui, ó, vocacionando e capacitando pastores e presbíteros. Olha ali no Atos 20, 28. Abre lá, Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olha o valor que foi caro isso. O valor do sangue de Jesus que deu pela nossa igreja. E detalhe, uma igreja que se desenvolve, ela capacita pastores. E eu relembrando muito rapidamente aqui, quem que é o nosso pastor hoje? Fala aí, quem é o pastor da nossa igreja? Quem saiu a última vez do pastor da nossa igreja? Pastor Pedro. Aonde é que ele se desenvolveu como homem, como pai de família, como homem de Deus? Pastor Everson. Da onde ele saiu? Meu cunhado, pastor Jucimar. Olha que bênção a igreja, meus irmãos. E você pode relembrar de outras pessoas também. Pastor Marcos, na igreja da Curva do S, uma bênção. Pastor Alexandre, pastor Aristides. Pessoas que se desenvolveram porque a igreja tinha uma estrutura de capacitação de pessoas. E eu vejo isso na nossa igreja. E na igreja de Atos tinha também. Essa é a igreja após Pentecoste, meu irmão. É a igreja que nós vivemos hoje. Cristo em nós. Vivendo um para os outros. Propagando o evangelho, a palavra de Deus. E aí vemos aqui mais para frente que nós começamos a evangelizar o mundo. Uma igreja fortalecida, após Pentecoste, o Espírito Santo desce sobre nós, nós nos transformamos como pessoas, nos reunimos e formamos a igreja de Cristo. Nos capacitamos como igreja e o que nós fazemos? Evangelizando o mundo. Uma igreja forte, ela evangeliza o mundo. Visando alcançar o mundo para Cristo. Ide por todo o mundo. Não é isso que Jesus falou? E para isso temos que ter essa igreja. A igreja após Pentecostes somos nós. Deus está entre nós. Aí vimos aqui, finalizando a nossa aula, a evangelização do mundo pelo Espírito Santo. É isso que forma a nossa vida, o nosso propósito aqui. Meus irmãos, a paixão do Espírito Santo é missão, é missões. É missões. E como é bom, eu acho que os missionários aí que estiverem me assistindo, ou você que talvez esteja viajando, você já parou num lugar assim, num comércio ou algum lugar de lazer e encontrou com uma pessoa e você viu alguma palavra, a pessoa falou, nossa, que bênção, tal. Aí você chega perto da pessoa e fala assim, nossa, você é crente? E a pessoa fala assim, não, eu sou crente, eu sou da igreja tal, a paz do Senhor, meu irmão. Meu irmão, que alegria, né, cara? Que alegria. Parece que a gente está ambientado, né? Quando a gente vê uma pessoa que nunca viu na vida e aquela pessoa é de Cristo. Parece que faz parte da família, a coisa muda em nossas vidas. Aquele lugar, você fala, pô, que legal, né, cara? E essa é a paixão do Espírito Santo, meus irmãos. A paixão do Espírito Santo é essa. Ela dirige os obreiros para onde devem trabalhar, quais são os apontamentos para que deve fazer, as obras para propagar o Evangelho. Essa é a única razão porque estamos aqui como igreja. Propagar o Evangelho de Cristo, a salvação a todos. Para que essa pessoa ela reconheça o seu pecado, seja limpa pelo sangue de Jesus e o Espírito Santo possa habitar nela. Até Jesus voltar. Pegar quem? Nós, igreja, como noiva. Que bom ouvir isso, né? Jesus ainda deu a promessa, eu voltarei. E Jesus está voltando. Mas vive em nós e vamos encontrar com Ele. Vai ser um momento muito feliz. Pelo menos eu anseio esse momento.
Espero que você que esteja nos assistindo possa ansiar isso em sua vida também. Como igreja, devemos fazer o nosso papel e levar o Evangelho a todas as nações. Mas ansiamos a volta de Cristo. Amém? Eu queria orar, encerrando a nossa aula aqui com todos vocês. Obrigado por esse tempo que você pôde proporcionar a nós aqui da nossa igreja, você que não faz parte da nossa comunidade. Se quiser nos visitar, estamos aqui na Rua São Bernardo, número... Qual é o número? 108. 108. Rua São Bernardo, 108, aqui no Boqueirão, bem pertinho aqui, tem Forte, Boqueirão, a Praia Grande aqui, pode vir nos visitar assim que as coisas voltarem, né? Porque nós estamos com uma capacidade de 30%, mas assim que as coisas voltarem, por enquanto você vai ver nos vídeos aí, que a gente vai lançando os cultos online, os vídeos da escola bíblica, as palavras durante o dia a dia. Deus abençoe a todos. Vamos orar. Obrigado, Deus, por esse momento, pela Tua palavra, por todo o sacrifício o qual foi feito para que o Senhor em nós fizesse moradia, que nós possamos ser resultado, né? Possamos viver a vida aqui como se fôssemos Cristo, para propagar o Evangelho, né? A única razão qual o Espírito vive em nós e que está entre nós como igreja. Obrigado, Pai, pela nossa igreja, por cada irmão que nos assiste hoje, cada projeto, cada ministério, a nossa liderança, os pastores que aqui foram formados. Abençoa a vida, Pai, da Tua igreja como geral. Eu lhe peço e rogo, e obrigado, ó Deus, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, a paz do Senhor.